Oferecimento: Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo mês, o mês de aniversário do nosso podcast. Passou muito rápido esses 3 anos. E no dia 15 desse mês, a nossa live, hein? Quero te conhecer melhor. Já estamos tão íntimos, né? Tão próximos. E é a palavra de Deus que nos aproxima. Eu quero sim a sua participação. Será, portanto, no dia 15, às 8 da noite. Quarta-feira, 1º de março de 2023. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo. Enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não devemos invejar a geração dos contemporâneos de Jesus, que ele mesmo define como geração má, porque ainda está sob o espírito do maligno e pede sinais em vez de se converter ao anúncio de sua palavra. Ele se recusa a dar sinais, exceto o sinal de Jonas. Jesus será o sinal da misericórdia de Deus para todos. Ao invés de pedir-lhe sinais, precisamos nos converter ao anúncio da sua morte e ressurreição. Se a fé é obedecer a Deus, o oposto da fé é a exigência de que Deus nos obedeça. E isso acontece quando se estabelece uma relação de chantagem com Deus, pedindo sempre novas e maiores provas, sem se decidir e acreditar no seu amor. Tem gente que vive a vida inteira pedindo provas, pedindo sinais, mas não move um passo no sentido de amar e servir a Deus. Deus nos concede sinais para nos conduzir à fé, mas quem busca depois de ter chegado à fé, estabelece uma relação de chantagem ao invés de confiança em Deus. Os sinais que Deus nos dá respeitam sempre a nossa liberdade, ou seja, nunca nos obrigam a acreditar. Todos os sinais que Deus concede em Jesus se resumem no sinal de Jonas. Ele foi sinal de um Deus misericordioso, de grande amor, que se deixa comover pela piedade. Jesus é o mestre de sabedoria, a quem os fiéis podem recorrer, certos de encontrar maior conforto do que a rainha de Sabá ao ouvir as respostas de Salomão. A salvação depende da nossa resposta ao anúncio da misericórdia daquele que é mais do que Salomão e Jonas, acima dos sábios, acima dos profetas. Santo Albino. Ele nasceu no ano de 469 em Vannes, na Bretanha, França, filho de uma nobre família inglesa e cristã que ali se estabeleceu.
Desde criança, destacou-se pela inteligência, piedade e generosidade. Jovem, manifestava já a vocação religiosa. Aos 20 anos, tornou-se monge no mosteiro. Para isso, renunciou a títulos e uma rica herança. Com apenas 25 anos, foi escolhido abade e mais tarde feito bispo. Sua atuação no bispado destacou-se pela moralização dos costumes, o combate aos casamentos incestuosos, comuns à sua época na região, motivados em essência por interesses sucessórios. Condenou este e outros vícios morais em 2 concílios regionais, isso em 538 e o outro em 541, deles participando ativamente e arriscando a vida por causa da oposição de pessoas poderosas interessadas nestes costumes. Seus esforços tiveram sucesso e tal barbariedade diminuiu de forma drástica. As narrações populares atribuem para Dom Albino a realização de grandes milagres. Assim, uma mulher chamada Etéria, que estava na prisão por dívidas ao Estado no tempo do rei, recebeu sua visita e atirou-se-lhe aos pés, implorando ajuda. Um guarda ameaçou bater nela, mas Albino, com apenas um sopro, teria feito com que ele caísse no chão como morto. Depois disso, ela foi solta. Em outra ocasião, ao passar perto da torre da prisão, Dom Albino ouviu gritos e gemidos dos presos, muito maltratados. Recorreu então ao juiz local, intercedendo pela libertação dos que podiam ser soltos e pelo tratamento mais caridoso aos que não podiam. Seu pedido sendo negado, voltou à torre e ali rezou por horas. Em seguida, um grande deslocamento de terra derrubou a torre, libertando os prisioneiros que o seguiram até a igreja de São Maurício, onde se estabeleceram, e sob sua orientação tornaram-se fiéis exemplares. Em outra situação, um homem que sofria horrivelmente de dores nos rins o procurou, ajoelhou-se e pediu-lhe a bênção. Albino, tocado de misericórdia, impôs-lhe as mãos e imediatamente o cálculo renal foi expelido e o homem curado. Santo Albino faleceu no dia 1º de março de 549. Seu túmulo se tornou logo um local de peregrinação e muitos milagres lhe foram atribuídos. Ele é protetor dos que sofrem de doenças renais. Senhor Deus de misericórdia, que não vos esqueceis das necessidades e sofrimentos dos vossos filhos, concedei-nos pela intercessão de Santo Albino a fé para renunciar às pobres riquezas deste mundo e seguir o seu exemplo de firmeza moral e espiritual, a fim de derrubar as torres de vícios e erros do nosso tempo, de modo a termos a verdadeira libertação das almas, das pessoas e dos países. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você. E eu esqueci de falar uma coisa. Hoje é missa votiva do Padre Pio, então você já sabe. Mande para mim as suas intenções. Até amanhã.